Mais adiante, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que a gente não deve andar como andam os gentios, aqueles que não creem no Senhor Jesus, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, e que se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução para cometer toda a sorte de impureza. Ou seja, essa humanidade sem Deus, a humanidade que virou as costas para Deus, cega, surda, que não quer ouvir a Deus, andando na teimosia do seu coração, esses poderes governam essas pessoas, atuam nestas pessoas, iludindo, aumentando ainda mais as trevas do coração delas, encaminhando-as para falsos deuses, provocando a idolatria, levando-as a uma vida dissoluta, até que finalmente essas pessoas serão levadas à condenação eterna, ao juízo de Deus no inferno, pela ação destes seres. Não é que com isso Paulo está desculpando os pecadores não arrependidos, mas ele está dizendo da existência desses poderes que são os dominadores desse mundo tenebroso e que atuam em todo lugar. Eles atuam na política, atuam nas artes, atuam na música, atuam no lazer, usos e costumes, na literatura, na universidade, na igreja, em todo lugar. Esses poderes estão agindo com astúcia, com o objetivo de destruir a obra de Deus e também destruir a sua própria vida. Essa é a razão pela qual nós temos de tomar a armadura de Deus. Ainda no verso 13, Paulo repete: portanto, ou seja, à luz da realidade dos nossos inimigos, tomai toda a armadura de Deus. E ele diz: para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? Paulo já havia dito aqui que todos os dias são maus. Veja lá no verso 16 do capítulo 5: remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas dentre os dias maus, tem uns que são piores do que os outros. Todos os dias são maus. Ou seja, é assim que Paulo descreve a nossa vida aqui nesse mundo. Dias são maus porque nós estamos nessa realidade marcada pelo pecado, onde o sofrimento existe, onde a incompreensão existe, a violência contra seres humanos, a falta de amor, enfim, tantas coisas, doença, dor e sofrimento. Os dias são maus e sempre serão maus, mas há dias que são piores do que outros. Paulo parece estar se referindo ao fato de que Satanás concentra os seus esforços nas pessoas em determinados períodos. Ou seja, nós sempre estamos sendo tentados de uma forma ou de outra, mas parece que tem dia que o diabo vem com toda a cavalaria. Você lembra de dias assim na sua vida? Que parece que ele resolveu marcar você. Quer dizer, talvez você já tenha uma presunção muito grande você pensar que o diabo veio pessoalmente tentar você. Ele deve estar tentando John Piper, John MacArthur, esse pessoal. Para nós ele manda um demônio de terceira escala, alguma coisa assim, não é? Então é muita pretensão sua pensar que Satanás em pessoa está tentando você. Ele está tentando esse pessoal lá. Mas, porque ele não é onipresente, né? Satanás não é onipresente, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas ou ele ou uma secla dele, parece que concentra. Tem dia que você tem a impressão que todas as forças do inferno se levantaram contra você. Aquela confusão mental, aquelas trevas, aquela angústia. E esse dia, na verdade, ele pode durar semanas, pode durar meses, pode durar anos até, em que você está sob profunda opressão, angústia, dificuldade, tentação. Eu uso como ilustração um período que eu acho que foi o dia mau da minha vida. Eu já tive vários, mas esse aqui foi quando nós estávamos na Holanda. Eu estava estudando para terminar o meu doutorado, estava com a Minka e com as crianças, e o professor, que era o meu orientador lá na Holanda, ele era um ateu. Ele era um ateu, não acreditava em nada. E quando ele soube que eu estava vindo da Universidade de Westminster, nos Estados Unidos, que é uma universidade muito conservadora, ele resolveu acabar com a minha fé. E aí, como ele estava me orientando, ele passou então uma lista de livros que eu tinha que ler. E aí você imagina tudo quanto é de ateu e liberal que eu tive que ler durante 1 ano e meio para poder fazer trabalhos para esse professor.
Eu comecei a ler, e olha que eu já era um crente maduro, já era professor, já era pastor, já tinha dado aula no seminário, era um crente maduro já. Comecei a ler, e comecei a ler, e comecei a ler. E, gente, de repente, eu comecei a perceber alguma coerência, né? Que aquele pessoal estava dizendo, e aí, de repente, a dúvida começa a entrar no coração. Será que é verdade o que esse pessoal está dizendo? E aí entrou dúvida no meu coração, a ponto de que eu comecei a questionar a própria existência de Deus. E aquilo me paralisou. Quando eu me ajoelhava para orar, eu não conseguia orar. Não conseguia orar porque eu não tinha certeza de que tinha gente do outro lado me escutando. E durante um mês e meio, esse foi o dia mau, foi o pior dia mau que eu passei. Eu só fazia soluçar, eu não conseguia falar com Deus. E aquela opressão, aquela angústia, a dúvida entrou no meu coração e me questionava, e eu não sabia de nada. Escapei por isso aqui de ser ateu, por isso aqui. Finalmente, em desespero, eu falei com o meu orientador nos Estados Unidos, Dr. Moisés Silva, um cubano naturalizado brasileiro, um homem de Deus. Dr. Moisés, eu estou passando por dificuldade muito grande. Hein? Aí ele deu uma risada. Você está lendo o quê? O professor passou isso. Ele deu uma risada e disse: leia esse livro aqui, que é antídoto. Leia esse aqui. Então, me indicou todas as literaturas, e foi o que Deus usou para terminar o dia mau, não é? A ação daquele professor que me ajudou intelectualmente, e minha mente foi liberta para crer outra vez. Mas durante um mês e meio eu experimentei as angústias e as trevas da incredulidade como nunca eu tinha experimentado em minha vida. E hoje eu agradeço a Deus que me preservou, porque, como eu disse a vocês, eu cheguei muito perto de perder a confiança na palavra de Deus e na Escritura. Por isso diz aqui: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu creio que eu sou resistir porque eu sou crente mesmo, né? Sou convertido de verdade. E a graça de Deus, né? Lá no íntimo eu não conseguia fugir de Deus, né? Não conseguia virar as costas para Deus, não tinha certeza de que Ele existia, mas também não tinha tanta certeza assim a ponto de dizer: eu vou virar minhas costas agora, né? Ele me segurou durante esse tempo. Há um dia mau que é diferente para cada pessoa. Talvez um sofrimento, uma doença, um relacionamento, um problema sem solução, não tem luz no fim do túnel. Mas para enfrentar esse dia e continuar crente, você precisa estar revestido da armadura de Deus, da força do Senhor Jesus e da glória do seu poder.